Olá, me chamo Graziele, vou apresentar o trabalho junto com a Samiri Roche e Cajanieri. A gente escolheu a base de dados sobre o consumo de microplásticos em alimentos. A gente escolheu esse tema porque é um tema atual e tem grande relevância para a saúde humana e também para o meio ambiente. Então, um tema muito interessante que a gente escolheu e também a gente vai falar sobre o aumento dos microplásticos, né, que a gente consome diariamente e também é uma grande preocupação para os cientistas, né? Então, compreender essas informações, o impacto que essa poluição causa é muito importante para a gente. Então, é esse o tema que a gente escolheu e agora a Samir vai apresentar e explicar para vocês o quanto essa base de dados é importante, vai apresentar os detalhes para vocês. Olá, eu me chamo Samire, eu sou do terceiro semestre do bacharelado em Ciências Biológicas e eu fiquei com a parte de apresentar a base de dados, né, coluna, linhas, e a nossa base de dados ela tem como formato XLSX e como a nossa amiga Grazi, né, no vídeo anterior ela falou, nossa base de dados ela vem se tratar de microplásticos em diferentes países em questão de ano. Bem, agora vamos para a análise, né, da base de dados. A primeira coluna, aqui, ela vem ser referente a anos e ela indica quando que esses dados eles foram registrados. E esses valores, eles mostram o consumo de microplásticos referente ao ano de 1990. A segunda coluna, coluna B, ela vem ser referente ao país que foi coletado esses dados. Que no caso aqui, por exemplo, Angola e Benin, né? E paralelo a isso, essa coluna ela vem ajudar a gente a perceber, a observar se houve ali dentro um declínio ou um aumento desses microplásticos em alimentos em relação a estes anos. E as outras colunas, elas vêm ser referente a alimentos que contêm microplásticos, né? Como, por exemplo, a coluna C e a coluna D. Eles contêm microplásticos em microgramas, né? Por quilo. Aí aqui a gente pode ver na coluna C o queijo e os seus respectivos valores aqui, né? A mesma coisa na coluna D, iogurte. Referente também associado com a cidade e com o ano. E assim por diante, até as últimas colunas, né? Da base de dados. Leite, frutas, grãos, enfim. Bem, em relação a linhas, vamos pegar aqui a linha 2, que da Angola, né? E vai ter aqui o ano que foi registrado, o ano que foi, né, coletado lá no país Angola. E vai ter o nível de microplásticos em cada alimento existente nesse país. Por exemplo, aqui o queijo tem o nível em micrograma, né, destes microplásticos encontrado. E assim, sucessivamente, esses valores eles vão variar ali. Uns vão ter, alguns alimentos eles vão ter mais microplásticos do que os outros. Bem, e as outras colunas elas vão seguir esse mesmo padrão que eu expliquei, né, da segunda coluna, que, por exemplo, a terceira coluna vai ter o ano que foi coletado esses dados, né? Vai ter o país, por exemplo, aqui é Benin, e vai ter o nível ali em microgramas, né? Tanto que tem de microplásticos dentro desses alimentos referente ao país, ao ano que foi coletado, né? Vai ter ali a variação, enfim.
É isso, e a nossa colega agora, a Jane, vai falar um pouquinho sobre como foi, né, falar dessa base de dados ali, nossas considerações finais. Obrigada. Então, nas considerações finais, observamos que a base de dados escolhida apresenta informações relevantes e bem organizadas, permitindo uma análise mais detalhada sobre a presença e os impactos dos microplásticos no meio ambiente. Os dados estão estruturados de forma clara, facilitando a interpretação da informação e contribuindo para estudos relacionados à biologia e à área ambiental. Além disso, a qualidade da base possibilita identificar padrões importantes como distribuição dos microplásticos, os tipos encontrados e possíveis consequências para o ecossistema e para os seres vivos. A partir dessa organização, esperamos realizar análises futuras mais profundas, buscando compreender melhor os impactos ambientais e propor discussões sobre conscientização e preservação ambiental. Por fim, a equipe considera que a base de dados possui grande importância acadêmica e científica, pois contribui para ampliar o conhecimento sobre um tema atual e relevante para a sociedade.